Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer interpolação pelo método de Lagrange. Bom, esse método ele busca, assim como toda interpolação, colocar números entre alguns outros números que nós já temos. Nesse caso, pela interpolação de Lagrange, a nossa principal função é encontrar uma função que usa dois pontos já conhecidos. Essa função que nós vamos encontrar, ela vai ser uma função que passa por esses dois pontos, ligando os dois pontos através de uma função, que pode ser de segundo grau, de terceiro grau, ou assim sucessivamente. Para n pontos dados pelo exercício, nós vamos obter uma função de grau n-1, ou seja, se nós tivermos dois pontos, nós vamos ter um polinômio de primeiro grau. Se nós tivermos 3 pontos, nós vamos obter um polinômio de segundo grau. E se nós tivermos 4 pontos, vamos obter um polinômio de terceiro grau. Então vamos para o exemplo. Aqui nós temos, primeiro, a formulazinha básica que nós utilizamos para fazer a interpolação pelo método de Lagrange. Px é igual a y0, o y inicial, vezes x menos x1, e é esse x1 que nós vamos utilizar para fazer a substituição, é o que nós vamos pegar do nosso ponto, dividido por x0 menos x1, mais y1 vezes x menos x0, dividido por x1 mais x0. Vale ressaltar que essa fórmula aqui é apenas utilizada para quando temos dois pontos. Mais à frente nós vamos ver para quando nós tivermos mais pontos. Então vamos para o exemplo. Nós temos o ponto 0 e menos 5, onde 0 é o valor de x e menos 5 é o valor de y. Esse aqui nós vamos chamar de x0 e y0. E nós temos o ponto 1 e 1, onde 1 vai ser o nosso x1 e o outro 1 vai ser o nosso y1. Para nós começarmos a resolver, nós precisamos montar a mesma coisa que temos aqui em cima, só substituindo na fórmula. Então, p de x é igual a y0, que é menos 5, vezes... Esse nosso primeiro x é a variável. Nós vamos encontrar, como eu disse, um polinômio, então precisamos ter essa variável. Então, x menos o nosso x1, que é 1, dividido por x0, que é 0, menos o x1, que é 1, mais y1, que é 1, vezes x, que é a nossa variável, permanece, menos o x0, que é 0, dividido por x1, que é 1, menos o meu x0, que é 0. Agora nós vamos simplificar da maneira como for possível. Então, p de x é igual a 0 menos 1, nós temos que é menos 1, então fica menos 5, dividido para menos 1, vezes x menos 1, mais 1 menos 0, nós sabemos que é 0, então fica, que é 1, 1 sobre 1 vezes x. X menos 0 é apenas x. Aqui 1 dividido para 1 nós não precisamos colocar, é 1 mesmo. Menos com menos nós vamos cortar o sinal, vai ficar mais. 5 dividido para 1 é 5. Então, p de x vai ser 5 que multiplica x menos 1 mais x. Agora, fazendo a distributividade, 5 vezes x fica 5x. 5 vezes menos 1, menos 5, mais x. Somando x com x, p de x vão ser 6x menos 5. Essa função que nós achamos aqui é a função do nosso polinômio interpolador. Então, o que vai acontecer? Essa função ela vai passar exatamente por esses dois pontos aqui que nós tínhamos inicialmente. Nós tínhamos o ponto 0 e menos 5, o ponto 1 e 1, e essa função, essa reta no caso, ela vai cortar esses dois pontos. Então, neste segmento de reta, qualquer valor que você colocar para x, você vai conseguir achar para y num segmento de reta que passa por estes mesmos pontos que nós tínhamos inicialmente. Como havíamos dito antes, como tínhamos dois pontos, chegamos a um polinômio de primeiro grau, que no caso é uma reta. E essa vai ser a nossa reta, o nosso polinômio interpolador dos pontos que nós tínhamos antes.
Agora, nós vamos fazer o exemplo número 2 com 3 pontos. Esse aqui nós vamos chamar de x0 e y0, esse aqui de x1 e y1, e esse aqui vai ser o nosso x2 e y2. Então, a fórmula que a gente tem aqui é um pouquinho diferente da anterior. Agora a gente acrescentou a parte do x2 e nós vamos ver mais um pouquinho para frente que a fórmula sempre vai aumentando um pouco de acordo com a quantidade de pontos que você tem. Então, como são 3 pontos, aqui em cima nós vamos ter esses dois para fazer a multiplicação. Então vamos lá, substituindo nessa fórmula aqui, que é a fórmula para 3 pontos. P de x é igual a y0, que é menos 5, vezes x, menos o meu x1, que é 1, x menos o meu x2, que é 3, dividido por x0, que é 0, menos o meu x1, que é 1, vezes o x0, que é 0, menos o meu x2, que é 3, mais o y1, que é 1, vou multiplicar x menos o x0, que é 0, x menos o x2, que é 3, dividido pelo x1, que é 1, menos o x0, que é 0, e o x1, que é 1, menos o x2, que é 3, mais o meu y2, ele vale 25, vezes x menos o meu x0, que é 0, e x menos o meu x1, que é 1, dividido pelo meu x2, que é 3, menos o x0, que é 0, 3 menos o x1, que é 1. Agora a gente vai resolver isso daqui. Lembrando que a gente precisa fazer a multiplicação aqui que a gente chama de chuveirinho, né? Em todos eles a gente precisa multiplicar. Então, P de x vai ficar menos 5. A gente pode deixar todos esses termos aqui, a gente pode deixar para multiplicar depois que tiver resolvido tudo aqui dentro, que fica mais fácil. Então, menos 5 vezes x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x. Menos 1 vezes x, menos x, menos 1 vezes menos 3, mais 3. Tudo isso dividido por 0 menos 1, aqui a gente vai ter que é menos 1. E aqui é menos 3, então menos com menos vai dar mais 3 positivo. Como aqui é 1, a gente não precisa nem colocar ele porque ele não vai interferir em nada. Então a gente só resolve aqui dentro esse daqui. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x. 0 vezes alguma coisa é 0, então em cima acabou. 1 menos 0 aqui a gente vai ter valor 1. 1 menos 3 vai dar menos 2. Então esse vezes esse dá menos 2. Mais 25 vezes x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x. Como aqui é 0, não vai dar nada. 3 menos 0 aqui vai dar 3, 3 menos 1 vai dar 2, então 2 vezes 3, 6. Agora a gente pode ainda melhorar isso daqui. Vai ficar P de x. Aqui, se a gente perceber, dá para a gente juntar termos semelhantes. Menos 3 com menos 1, isso aqui tudo vai ser menos 4x, se a gente juntar esses dois aqui. Então, já vou fazer a multiplicação direto. Vai ficar menos 5 vezes x ao quadrado, menos 5x quadrado. Menos 5 vezes menos 4 fica positivo, então 20x. Menos 5 vezes 3, menos 15. Tudo isso dividido por 3. Mais x ao quadrado menos 3x sobre 2. Mais 25 vezes x ao quadrado, 25x ao quadrado. Mais com menos é menos. 25 vezes x, 25x. Tudo isso dividido por 6. Agora,
a gente ainda consegue melhorar isso daqui, tirando o mínimo e deixando tudo em uma única fração. Então vamos fazer aqui no canto o mínimo entre 2, 3 e 6. Aqui dá por 2 que fica 1, fica 3 e fica 3, e dá por 3 que fica 1 e fica 1. Então 2 vezes 3, 6, o mínimo é 6. Então nós vamos deixar tudo em apenas uma fração. Tudo isso vai ficar dividido por 6. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido para 3 é 2, vezes menos 5, menos 10x². Mais 6 dividido para 3, 2, vezes 20 vai dar 40x, menos 30. 6 dividido para 2 é 3, então 3 vai multiplicar todos os dois lá de cima. Vai ficar 3x², menos 9x. 6 dividido para 6 é 1, então é só copiar quem está lá em cima. Agora a gente vai simplificar tudo isso que está aqui em cima e juntar quem dá para juntar. Então, menos 10 mais 3 mais 25 vai dar 18. Então, 18x². Então, esse aqui já foi, esse aqui também, esse aqui também. 40 menos 9 menos 25 vai dar 6, positivo. Então, mais 6x. E aí, então, esse aqui já foi, esse aqui também, esse aqui também. Sobrou só menos o 30. Ficou grandão aqui, mas não tem problema não. Se a gente perceber, tanto o 18 quanto o 6 e o 30 são divisíveis por 6. Então, a gente pode tirar essa divisão. Vai ficar P de x é igual. 18 dividido para 6 é 3. Então, 3x². Mais 6 dividido para 6, 1. Então, x. Menos 30 dividido para 6 é 5. Então percebam que agora a gente chegou no nosso polinômio interpolador de acordo com aqueles 3 pontos que a gente tinha lá no começo. Se a gente quiser dar uma verificada, lembra que um ponto lá era 0 e menos 5, né? Então a gente pode substituir aqui. Se eu substituir o 0, esse aqui é x, esse é y. Se eu substituir o 0 aqui no x, vai dar exatamente o menos 5, que é o nosso ponto. Então isso quer dizer que está correto o nosso polinômio interpolador, e é esse polinômio aqui que vai dar origem, no caso, uma parábola, porque é uma função de segundo grau. Então essa parábola ela vai passar por todos aqueles 3 pontos que a gente tinha lá no começo. Já no caso, para quando a gente tem 4 pontos, a nossa fórmula a gente pode ver que ela é bem grande e ela pode ficar maior ainda, se aumentarem a quantidade de pontos. Então, para 4 pontos, a nossa fórmula é essa daqui. Percebam que na outra se diferencia porque a gente não tinha o ponto 3. Então, cada vez que a gente for aumentando um ponto, aqui, se forem 5 pontos, aqui ia aparecer um x menos o x4. E aqui também, aqui também, aqui também. E embaixo é sempre de acordo com o primeiro. Ó, x0 se repete nos 3, porque aqui é em relação ao y0. Como aqui é y1, então todos aqui vão ser x1. Então, x1 menos x0, menos x2, menos x3. Perceba que se eu estou trabalhando com o x1, eu não vou diminuir x1 menos x1. Isso é uma característica do método de Lagrange mesmo. Essa formulazinha aqui é algo mais assim que você pode decorar ou você pode tentar fazer essa associação. Mas a fórmula é basicamente essa, e se você tiver 4 pontos, você também consegue fazer interpolação e assim sucessivamente. Porém, vale ressaltar que existem outros métodos também que fazem interpolação. Bom, pessoal, acho que de interpolação de Lagrange é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá uma curtida aí pra gente, compartilha aí com seus amigos. Se você quiser, pode acessar o canal, a gente tem outros conteúdos diferentes. E espero que você tenha sanado todas as suas dúvidas.